Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu quero falar com vocês aqui sobre o ministro golpista do Bolsonaro, e que inclusive apoiou e apoia o Bolsonaro, tentou ali proteger o Bolsonaro, inclusive no caso das joias, foi escalado para salvar o Ricardo Nunes e o Tarcísio de Freitas em São Paulo no caso do apagão e culpar o presidente Lula. Você não tá ouvindo errado não, tá? De acordo com o ministro bolsonarista, a gente precisa lembrar disso aqui, o senhor Augusto Nardes, aquele mesmo do áudio que disse que estava sabendo de um movimento nas casernas que poderia mudar o Brasil, defendendo basicamente o golpe de Estado no final de 2022, inclusive o TCU não fez nada até o momento, ao ser questionado, inclusive, se tomaria alguma atitude ou se faria alguma coisa em relação ao Augusto Nardes, também não fez nada, não se manifestou, simplesmente silenciou. É isso mesmo, a gente tem um ministro dentro do Tribunal de Contas da União, que é bolsonarista, que defendeu o golpe de Estado, que falou sobre ditadura militar no governo do Bolsonaro e que está lá tranquilamente atuando. Em 2023, por exemplo, lá no dia 10 de março, mais ou menos, ele decidiu que o Bolsonaro poderia ficar com as joias que ele tinha roubado do Estado brasileiro. Após repercussão negativa e da proximidade dele com o Bolsonaro voltar a vir à tona, ele foi uma semana depois e decidiu revogar a própria decisão, que foi mais ou menos o prazo que deu ali para que o Mauro Cid, o Frederico Assef e a organização toda ali supostamente montada por esse grupo, pelo Bolsonaro, com a participação também em tese do naquele momento aliado de primeira ordem do Bolsonaro, advogado e também assessor de imprensa, o senhor Fábio Van Garten, tinham para poder trazer as joias que foram roubadas do Estado brasileiro e foram vendidas nos Estados Unidos da América, elas foram recompradas e vieram de novo para o Brasil. Tanto que naqueles diálogos que a gente vai ver que aconteceram ali entre Mauro Cid e Fábio Van Garten, eles falam ali que sabiam que a decisão do Augusto Nardes seria cassada, mas dava tempo de voltar para o Brasil com as joias, já que o Bolsonaro não estava com as joias no Brasil. Então você tem um ministro que defendeu o golpe de Estado, que se declarou bolsonarista, que protegeu o Bolsonaro no caso das joias. Eu nem estou citando o Jorge Oliveira, tá? Que se não me falha a memória, é o que foi indicado por Bolsonaro também para o Tribunal de Contas da União, que disse que não tem regra para poder punir o Bolsonaro por ter ficado com as joias, porque a lei não proíbe, sendo que não é ele que determina isso. E aí quando você vai ler aqui o material da entrevista do senhor Augusto Nardes, ele diz basicamente o seguinte: vamos responsabilizar a ANEEL e o Ministério das Minas e Energias por conta do apagão em São Paulo. Vou ler aqui textualmente o que ele falou, tá? Estou ouvindo todas as autoridades, falta governança por parte da Enel e vamos responsabilizar também a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Ministério das Minas e Energias, disse Augusto Nardes. Ele disse, inclusive, textualmente, também está na matéria, na entrevista que ele deu, que a responsabilidade do que aconteceu em São Paulo, ele falou isso, tá, gente? É do governo federal. Porque quem regula a Enel é a ANEEL e tudo isso é culpa do governo federal, do presidente Lula, do ministro das Minas e Energias. Detalhe, quem tá lá na ANEEL foi indicado pelo Bolsonaro, né? Na ANEEL, foi indicado pelo Bolsonaro. Outro fator, para se responsabilizar o Lula pelo que aconteceu, o Lula teria de ser responsável pelas podas das árvores de São Paulo. O Lula teria de ser responsável por acompanhar como é que a concessão da empresa de energia elétrica está funcionando no estado de São Paulo, porque é uma empresa também que presta serviço, é uma concessão estadual. Traduzindo, para o Augusto Nardes, o presidente Lula se tornou prefeito federal, governador federal de São Paulo e presidente da República. O cara tá ocupando 3 cargos. Você que achava aí que era apenas Carlos Bolsonaro, que tinha um cargo de vereador federal, que era algo estranho, agora você tem o Lula, prefeito federal de São Paulo, governador federal de São Paulo e presidente da República. E aí muita gente perguntou: Carlito, mas por que está acontecendo isso? Por qual motivo escalaram o Augusto Nardes para poder ir para São Paulo defender o Tarcísio de Freitas e o Ricardo Nunes? Porque foi isso que ele falou: a culpa não é do Tarcísio, a culpa não é do Nunes, a culpa é do Lula, a culpa é do ministro do Lula, a culpa é do governo federal. Sendo que a gente sabe que a maioria dos problemas que se teve em São Paulo foi por falta de poda de árvore, que é a responsabilidade da Prefeitura de São Paulo. E como eu falei, a não ser que o Lula seja o primeiro prefeito federal da história do país e o primeiro prefeito federal da história de São Paulo, o Augusto Nardes está lá basicamente agindo como uma paquita do Bolsonaro, que é isso que ele está fazendo na prática. E aí hoje teve o debate, inclusive, da Folha de São Paulo, UOL e Rede TV. O Ricardo Nunes cancelou poucos minutos antes o debate, dizendo que não poderia participar.
Claro, com o aval da mídia tradicional brasileira, tanto que a gente tem visto os ataques que o Boulos tem sofrido da mídia corporativa tradicional, desde aquela entrevista que ele deu para a CBN, que eu acho que tem, depois, talvez, da eleição de Collor em 89 para cá, a gente não via tantos episódios tão vergonhosos como este envolvendo o Guilherme Boulos. E a entrevista da CBN, onde a Vera Magalhães mostrou zero profissionalismo, não conseguiu se ater, inclusive, ali o que ela deveria fazer como jornalista, agiu como uma defensora a cabo eleitoral do Ricardo Nunes, atacou o Boulos, defendeu o Nunes e tentou ainda lacrar, tentando fazer piada e senso de humor, algo que claramente ela não tem aptidão para fazer. E aí muita gente questionou por que ele foi, né? Voltando à pauta aqui, por que o Nardes foi para lá? Foi só para proteger o Tarcísio e o Ricardo Nunes? Na verdade, foi para fazer parte de um consórcio. Como vocês vão lembrar, a Mônica Bergamo trouxe um material que eu já mostrei aqui na Revista Fora, inclusive algumas semanas atrás, alguns dias atrás, para ser bem específico, dizendo que, apesar do Ricardo Nunes querer municipalizar a discussão política em São Paulo, os líderes da direita, entre esses líderes do MDB, do PP e do PL, estão nacionalizando a discussão. Por quê? Porque eles enxergam que o Guilherme Boulos tem um papel, ou melhor, é um dos poucos na esquerda que tem ali a possibilidade de vir a ser o novo Lula. A própria Mônica Bergamo trouxe isso aqui, ó. O Boulos tem potencial para ser o novo Lula. O Boulos tem potencial para ser o novo Lula. E é isso que está preocupando eles. O material está aqui, ó. Líderes de direita priorizam derrota de Boulos para evitar novo Lula. E eu vou ler um trecho aqui do que teria dito uma dessas lideranças, certo? Um desses líderes de partidos ligados à direita, afirma que o candidato nasceu no movimento popular e pode ter no futuro a mesma identificação com Lula, com os setores da sociedade que hoje simpatizam com Lula, perdão. Votando, inclusive, majoritariamente, quem sabe, nele em eleições futuras. Então, a derrota do Guilherme Boulos em São Paulo é uma derrota que beneficia a direita nacionalmente e corrobora os interesses da grande mídia tradicional corporativa, do mercado financeiro. Por isso você teve a vinda do calhorda do senhor Augusto Nardes, né, apoiador de golpista, simpatizante de golpismo e diria aqui até que supostamente, para me proteger legalmente aqui também, compassa do crime de Bolsonaro, já que ele teria, em tese, protegido o Bolsonaro no caso das joias. 10 de março, sai a decisão que o Bolsonaro poderia ficar com as joias até que se decidisse o que faria ou não. 15 de março, ele mesmo volta atrás. Mas ele voltou por conta própria, Carlito? Não. O TCU disse que iria reverter a decisão dele e determinar que o Bolsonaro entregasse as joias imediatamente. Só que aí, percebendo que ele tinha feito algo vergonhoso, ele mesmo, uma semana depois, acabou assumindo a meia-culpa, votou contra a própria decisão e determinou que o Bolsonaro entregasse as joias daquele momento ali, né, que não eram todos os kits, mas deu tempo de ele trazer dos Estados Unidos da América para o Brasil. E aí, quando você vai lá ver na Globo News, quem foi que deu a entrevista? É o Nardes. A Globo News dá voz pro Nardes, para que o Nardes fale: a culpa é do Lula, a culpa é do governo federal, a culpa não é do Tarcísio, a culpa não é do Nunes, porque eles não têm nada a ver com isso, que isso é a responsabilidade do governo federal, sendo que a gente sabe que é mentira. O que é que vai acontecer? Escreva o que eu tô te dizendo. O Tarcísio, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá em reunião junto com o Ricardo Nunes e empresários de São Paulo, para tentar modular ali a crise que o Ricardo Nunes se meteu, né? Porque estava em tese a vitória fácil para ele no segundo turno. E agora existe a possibilidade de ele não vencer a eleição, ainda tem uma margem grande ali dele pro Guilherme Boulos, mas pode sim ter essa reversão ainda. A possibilidade é difícil, mas ela é real e possível. E aí deve estar combinando ali o que é que vão fazer, como é que a mídia vai proteger o Tarcísio de Freitas e o Ricardo Nunes, e provavelmente ele vai dar uma coletiva nos próximos dias, ou várias coletivas, dizendo: olha, até o ministro do TCU teve aqui recentemente, Augusto Nardes, e disse que a responsabilidade não é minha, que a culpa é do Lula, que a culpa é do governo federal, que a culpa é do Ministério das Minas e Energias, que a culpa é de todo mundo, menos minha e menos do Tarcísio. Acordem, meu povo. O Boulos representa a ruptura com esse projeto que está aí. E nessa altura do campeonato, um cara jovem como o Boulos ser lido como um novo Lula, meu amigo, isso desespera esses líderes da direita chucra, vagabunda e canalha no nosso país, tá? Mas eu queria a sua opinião. Você que tá aqui, comenta o que você achou dessa declaração do Augusto Nardes e comente se você entendeu também essa operação resolve problema do Nunes. Porque neste momento, quanto menos ele aparecer, melhor.
A participação dele no debate da Band foi fraca, pífia, com exceção dos empregados dele que trabalham para o UOL ou que trabalham para veículos que são financiados ali pelo mercado financeiro ou pelo governo do estado de São Paulo. Todo mundo viu a vitória clara do Guilherme Boulos contra o Ricardo Nunes, mas os empregados dele que trabalham em alguns veículos da mídia aí disse que não, que o Boulos se saiu muito mal, inclusive se mostrou muito agressivo e violento e que isso poderia aumentar a rejeição do Boulos com a parte do eleitorado que o já enxerga como agressivo e violento. Será mesmo? Será que vocês não estão preocupados aí com a possibilidade de o Boulos trazer uma renovação para São Paulo, como muita gente espera? Vamos aguardar, meus amigos, porque até o dia do segundo turno acontecer a eleição, muita água vai passar por baixo dessa ponte. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau!